Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Caminhos na Vida. Neste episódio da leitura do livro Criando Prosperidade do Deepak Chopra. Antes de começar aqui alguns recadinhos, eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram e a gente está quase batendo a marca dos 600 inscritos. Estamos com 591 inscritos, aproximadamente 70 vídeos de podcast gravados e outros pequenos vídeos que a gente chama de shorts, os curtos, que totalizam aí, junto com os vídeos, 111 gravações no total. Então, é um belo material para você que gosta desse tipo de assunto, gosta de reflexões da vida, gosta de textos que a gente vai fazendo aqui semanalmente, tá bom? E também eu quero fazer um pedido de desculpas. A gente tem que fazer quando acontece um episódio como aconteceu na semana passada, quando a gente falou sobre riqueza. E esse assunto, como eu disse, é um assunto delicado. Ele invade a crença de algumas pessoas, invade a religiosidade de algumas pessoas, mesmo que eu não tenha esse interesse, né? Não estou aqui para falar sobre religião, mas infelizmente eu feri a crença e a religiosidade de uma pessoa muito querida, né? Que obviamente me reclamou quando escutou o episódio. Já falamos disso, já conversamos disso, não temos problemas quanto a isso, essa divergência é boa, né? Eu peço novamente desculpas, né? E esse é o lado bom do podcast, onde eu tenho o retorno de quem está ouvindo e que fala aquilo que está sentindo. Então, não gostaria de deixar essa mensagem ou a mensagem de hoje sem esse pedido de desculpa. Cada um tem o direito de seguir aquilo que acha melhor para a sua vida. Então, repito, o que eu falo aqui é apenas um ponto de vista meu com relação ao texto que eu estou lendo e que para mim serviu, tá? E é um interessante ponto de vista, diga-se de passagem, assim como essa pessoa também tem um interessante ponto de vista. É uma pessoa muito querida, que eu conheço há muito tempo e me ensinou muita coisa na minha infância, quando eu ainda começava meus estudos lá no colégio. Então, mais uma vez, peço desculpas aqui, caso eu tenha ferido alguma crença ou religiosidade nesse momento, tá bom? E hoje a gente está no capítulo 20 do Criando Prosperidade do Deepak Chopra, best-seller, que você vai encontrar aqui na descrição o link para você poder baixar. Esse capítulo ele é bem complexo no começo, porque as palavras são até às vezes difíceis de a gente poder entender. Mas a gente vai fazer aqui uma reflexão um pouco mais longa, que eu acho que vocês também vão entender aquilo que eu entendi. Então, o título dele é Transcendência e Atemporalidade. Transcendência e Atemporalidade. Vamos lá. Sem transcendência, a vida não tem beleza. Para se viver plenamente, é necessário ir além de todas as fronteiras. Como disse o poeta Sumi Rumi, muito além das ideias do certo e do errado, existe um campo. Nos encontraremos lá. Sinto que a experiência da transcendência que conquistei com a prática da meditação me dá uma estabilidade e um silêncio interior que não são suplantados por qualquer outra atividade. O silêncio permanece comigo de modo que nenhuma experiência externa consegue toldar a percepção e a vivência do meu interior. A percepção desejada deve ser atemporal e não temporal. A percepção temporal ocorre quando renunciamos ao eu interior em favor da autoimagem, da máscara social, do verniz protetor atrás do qual tentamos nos esconder. Na percepção temporal, nosso comportamento é sempre influenciado pelo passado, pela preocupação e pelo temor do futuro. Ela fica pesada de culpa e tristeza e está enraizada no medo. Causa desgaste, envelhecimento e morte.
A percepção atemporal, pelo contrário, é a percepção do eu interior. O sábio védico afirma: não sofro pelo passado e nem temo pelo futuro, porque a minha vida está supremamente concentrada no presente e as respostas a qualquer situação aqui estão. A percepção atemporal também é chamada de estado de bem-aventurança. O eu interior não vive no reino do pensamento, ele habita o vão, o espaço que existe entre dois pensamentos. Nele, a mente cósmica sussurra para nós, naquilo que chamamos de intuição. A percepção temporal está no intelecto, ela raciocina. A percepção atemporal está no coração, ela sente. Então aqui está esse texto bem escrito, com bastante coisa para a gente poder refletir, e antes de mais nada eu vou colocar aqui o significado de transcendência e atemporalidade. Eu busquei justamente para a gente poder ter essa percepção mais completa do texto para entender aquilo que eles estão querendo falar. Então, transcendência refere-se à qualidade ou estado de estar além da capacidade normal de compreensão ou experiência humana. Como ele fala que além do bem e do mal, do certo e errado, existe um campo. A gente tem que sair um pouco da nossa visão normal. Então isso é a transcendência. A temporalidade se refere à qualidade ou estado de não estar limitado ou influenciado pelo tempo. Então aqui é mais fácil a gente entender. O tempo, as horas, os dias, os meses são temporais, são períodos em que se medem um começo, meio e fim. O atemporal é muito maior do que isso, ou não tem limite perto disso. Então a temporalidade se refere à qualidade ou estado de não estar limitado ou influenciado por esse tempo. Ele fala que a gente precisa ir além das fronteiras, a gente precisa viver plenamente, muito além das ideias, do certo e do errado existe um campo. E outra coisa que eu achei interessante é: não sofro pelo passado e nem pelo futuro, porque a minha vida está supremamente concentrada no presente e as respostas a qualquer situação estão aqui mesmo. Isso é o que grande parte das pessoas, infelizmente, está concentrada nos dias atuais. Está olhando muito para trás, está temendo o que vem no futuro por base do que passou lá atrás e está deixando todo esse momento presente passar de um jeito desapercebido. E aqui estão todas as respostas que a gente precisa para que o nosso futuro se construa, para que o nosso futuro ele se desenhe da melhor forma possível. E ele vai se desenhar da melhor forma possível no sentido de você fazer ou não aquilo no tempo presente, mas com base em aprendizados ou não que você teve no passado. Ele termina o texto com um negócio muito legal, que é: a percepção temporal está no intelecto, ela raciocina, e a percepção atemporal está no coração, ele sente. A gente fala também sobre a importância da meditação para a observação do tempo presente. Quem medita, ou quem tem essa consciência de contemplar o tempo atual, que é um estado meditativo, passa a viver a vida daquele momento. Então, essa pessoa não está presa a coisas que estão no passado, que estão atormentando, que estão acontecendo, que já aconteceram, mas ainda continuam acontecendo na vida dessa pessoa. E nem ela está ansiosa pelo que está por vir no futuro, porque na verdade ela não sabe o que está vindo, e graças a Deus a gente não sabe o que vem por aí, a não ser aqueles que acham que ficam com vidências do futuro e ficam influenciando outras pessoas. Algumas delas são assertivas, mas na grande maioria vão mais influenciar do que entender se aquilo vai realmente acontecer ou não. Então, se a gente parar para pensar, esse tempo que a gente está vendo aqui na temporalidade foi criado pelo próprio homem, para a gente poder ter essa medida quântica das coisas que a gente está fazendo na nossa vida. A gente tem que tentar sair dessa temporalidade e completar tudo isso que a gente está fazendo aqui
né, com a nossa transcendência, ou seja, com o nosso estado ampliado da nossa condição normal. É difícil de entender tudo isso, não é fácil de um primeiro momento, cabe a leitura de novo do texto, de entender novamente, mas eu vou dar um exemplo para você aqui que de repente a gente vai encaixar muito bem nesse momento. Você já parou para pensar que você que está me escutando, quando está fazendo alguma coisa que você gosta, que você está ali, imerso naquele processo, você não vê o tempo passar? Então, aqui está toda a chave do texto. Então, quando você está fazendo, por exemplo, assistindo a um filme que você gosta, é muito interessante, assistindo a uma série que é melhor do que filme, porque são mais curtos, né? E você vai passando e passando, de repente você não vê e acaba essa série sem nem pensar quanto tempo você levou. Você está conversando com uma pessoa que você gosta ou que você não encontra há muito tempo ou que de repente tem uma afinidade muito grande, você fica conversando e ali vai, o papo flui, vocês falam sobre várias coisas. Se você, por exemplo, toca um instrumento, né, e ali você fica num canto da sua casa tocando as músicas para você, e você sabe que quanto mais você toca, mais você fica imerso e você não vê também o tempo passar. Se você desenha, se você cozinha, se pratica alguma atividade manual, se você cuida do jardim, você gosta de ler, enfim, qualquer atividade que você vai se concentrar a ponto de transcender aquela normalidade. Não é um negócio superficial. Você não vê o tempo passar. E você ganha com isso muito no resultado daquilo que você está fazendo. Do contrário, é muito simples. Basta você lembrar aquela coisa chata que você não gosta de fazer e que você fica olhando o relógio para ver se acaba logo, para ver se passa logo o tempo e de repente você se livra desse processo como um todo. E às vezes você até faz as coisas de um jeito mal feito para você entregar logo, para você sair daquilo, porque você não aguenta mais aquela situação. Pronto, tá aí. A gente pegou esse texto que ele falou aqui de transcendência e atemporalidade e trouxe na sua vida presente. Que na verdade essa é a ideia de leitura de um texto como esse ou textos mais difíceis que você vai encontrar. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, nesse momento, pausa o vídeo, faça um comentário para eu saber se você concorda ou não com essa nossa reflexão de transcendência e atemporalidade. E principalmente se você se reconhece em coisas superficiais que você está fazendo e que você não vê o tempo acabar logo para você se livrar desse processo. E o contrário também, se você faz alguma coisa de boa na sua vida e que você tem prazer em fazer e que faz bem para você, faz bem para outra pessoa, ou que seja, faz bem só para você naquele momento, mas que você se sente revigorado, se você se sente energizado, coloca aqui também, para a gente poder entender o que te traz a sensação de transcendência e atemporalidade. E aqui a gente começa a desenhar um caminho interessante para a prosperidade que está falando no livro como um todo, mas aqui eu puxei um assunto para a gente poder fazer aqui algum raciocínio com base nisso. Então vamos supor, você encontra o que te transcende, né? Você encontra aquilo que te encaixa, aquilo que te deixa além do normal, né? Na capacidade de fazer algo, aquele mais intenso. Vamos lá, você encontrou. E aí você torna isso atemporal. Você fica imerso fazendo o que você está fazendo, ou seja, não existe tempo para terminar aquela tarefa, você não se cansa facilmente. É claro que em algum momento você vai ter um desgaste e está na hora de parar, mas quando você for perceber isso, você já tem um resultado nas mãos. Seja produzindo alguma coisa, escrevendo alguma coisa, tocando alguma coisa, criando alguma coisa. E aí você se surpreende com aqueles resultados e que se eles forem bem empregados naquele momento, eles podem ganhar escalas maiores. Pode servir para você, pode servir para sua família, pode servir para o seu bairro, pode servir para a sua cidade e assim vai. E você entra no estado cíclico da prosperidade. Tá vendo como que as coisas se encaixam de acordo com o que está vindo nesses textos? Então, você entrando nesse estado novamente, você vai ganhar mais força, mais fôlego, mais resultados e com muitas chances de ajudar a você e ajudar com aquilo que você produziu, ajudar outras pessoas. Tá bom? Esse é o nosso texto de hoje. E eu queria trazer aqui um ponto de reflexão para tudo isso que a gente falou e perguntar para você o que você faz na sua vida
que te deixa transcendente e atemporal, agora que você sabe qual é o significado dessas duas palavras. Então, o que você faz na sua vida que te deixa transcendente e atemporal? Nosso texto acaba por aqui. Estamos no capítulo 20. Vamos até o capítulo 26 desse livro. Esse livro aqui, ele tem mais 6 capítulos. Eu vou dar uma adiantada aqui para vocês o que a gente vai falar nos próximos. Então, a gente vai falar sobre a unidade por trás da diversidade. É muito interessante. A gente vai falar sobre os valores que baseiam inclusive as nossas ações. A gente vai falar sobre riqueza sem preocupação. De novo vem a palavra riqueza. Vamos falar sobre a gratidão, um texto curto, mas muito interessante. Vamos falar sobre o vigor juvenil e, por último, vamos falar sobre o gosto pela vida. E aí terminamos essa parte número 1 da criação da prosperidade. Quero pedir para você, se você gostou, deixa seu like e seus comentários, compartilhe esse episódio com quem você acha que precisa. Se ele ficou claro o suficiente para que as pessoas entendam, por favor, deixe seus comentários e deixe eu saber aquilo que você está pensando, para eu produzir outros vídeos dessa forma, outros podcasts dessa maneira, tá bom? Fico por aqui, deixo para você um abraço e até o próximo episódio do Caminhos na Vida.